paz de Cristo, meus irmãos, pastor André William aqui para falar com vocês sobre a lição de número 3, que é a seguinte: Noé, pregoeiro da justiça. Noé é tão extraordinário que ele fecha o ciclo de heróis de Deus no período pré-diluviano. Eu gosto sempre de colocar da seguinte maneira: na galeria de heróis da fé de Hebreus capítulo 11, nós temos Abel, nós temos Enoque e nós temos Noé. Noé é o ápice desse período, porque nele o Senhor trouxe juízo. Ele é tão extraordinário que o seu proceder foi capaz de tornar o mundo condenável diante dos olhos do Senhor. No comentário Beacon de Hebreus, da editora Central Gospel, é colocado esse personagem da seguinte maneira: diz que por apenas pelas suas ações, Noé foi capaz de colocar o mundo todo no erro. Veja a importância do justo. Deus olha a terra totalmente corrompida, violenta, perversa, decide destruir o mundo que ele havia criado, mas ele acha um homem que andava com ele. A justiça de Noé se eleva, se desponta de tal modo que Deus, no julgamento que ele trará sobre o mundo, ele resolve poupar este homem e a sua casa. E nisso, Noé foi um pregador da justiça e recebeu a justiça de Deus, diferente do mundo ímpio condenado. Para isso, é muito importante nós contarmos com obras que nos amparam. E nós temos o material de apoio desse trimestre, o nosso livro História do Antigo Israel. É muito bom parecer que o comentarista traz sobre o mundo antigo, sobre como era os povos, o seu comportamento, a organização do mundo civil de uma maneira geral. Então, essa obra com certeza te ajudará a navegar dentro do estudo dessa lição. O nosso tópico de número 1 fala sobre o homem Noé. Aqui o comentarista, pastor Gesiel Gomes, ele lista 8 características. Veja a riqueza dessa lição. Você pode ir muito além do seu estudo bíblico de costume na sua igreja. Você pode levar essa revista para antes e para depois da lição. Mas eu destaquei apenas uma característica de Noé, que é a sua coragem. A oposição à verdade é cada vez mais agressiva à medida que o homem se corrompe. Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz que virão dias em que os homens não suportarão a sã doutrina, ou seja, a pregação da verdade. Noé viveu uma experiência semelhante a isso. Por quê? Porque todo mundo, diz o Senhor, todo gênero humano havia se corrompido. Noé se destaca, então. Imagine quão perturbadora era a pregação de Noé para aqueles homens, para aquelas pessoas do seu tempo, dizendo que o modo que estavam vivendo traria sobre elas um juízo destrutivo de Deus. Então eram dias de violência, dizem que haviam gigantes na terra, dias de corrupção, mas assim ele se posiciona. Isso exige coragem, isso exige um caráter firme. E Noé é para nós um exemplo disso. Sigamos Noé e sejamos neste tempo homens que andam com Deus. Noé foi chamado pregoeiro de justiça. Às vezes nós não dimensionamos a grandeza desse valor para Deus, dessa questão de justiça. Mas a Escritura deixa bem clara que uma das coisas que mais importa para o Senhor é a justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33, você conhece muito bem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Romanos 14, 17 vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Salmo 89, verso 14, diz que justiça e juízo são a base do seu trono, se referindo ao trono de Deus. Mateus 5,20, Jesus chega a dizer: se a nossa justiça não superar, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Ou seja, quando a Bíblia diz que Noé foi um pregoeiro da justiça, Noé recebeu ou herdou a justiça, significa que naquilo que para Deus é tão importante, tão vital, Noé se desponta. Um homem justo
que agradou ao Senhor com a sua postura e com a sua pregação. No tópico de número 2, fala sobre Noé, o dilúvio e a arca. O dilúvio evidencia que há um limite para o pecado humano. Ainda que a humanidade transcorra e viva sem se importar muito, várias vezes, com temer ao Senhor, com viver nos seus caminhos, ainda assim, Deus deixa bem claro que assim como nos dias antigos o dilúvio veio e levou a todos, assim também haverá de vir um juízo sobre a humanidade. Mas mesmo diante dessa promessa de castigo divino, houve uma arca. E assim para nós há uma possibilidade de salvação, que é Cristo Jesus. Olhar para esse homem e para a sua história e para o livramento que ele recebeu aponta para Cristo, o nosso Salvador, no qual quem nele está firme não pode ser condenado com o mundo ímpio. Há uma riqueza de símbolos aqui que você pode explorar nessa lição. A pomba que foi solta, a arca, o dilúvio, e será muito feliz se você conseguir apontar isso diante dos seus alunos e navegar diante desses símbolos bíblicos. Como conclusão, nós podemos colocar da seguinte maneira, que a vida e o livramento que Noé alcançou exemplificam como obediência às ordens divinas podem livrar o homem da destruição. E nós não podemos diminuir as exigências divinas, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 22, que Noé fez tudo quanto o Senhor o ordenara. Então a fé que é manifesta por obediência é a qual nos faz herdar a justiça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.